cair na água para depois se vestir. Ele se vestiu, caiu na água. Aí ele ficou assim: aqui na praia está o mestre, aqui estão os peixes. Passou a noite toda, não pegou um peixe. Agora tem uma porção de peixes. Não era certo ele correr para os peixes? Ele tinha que decidir o que é mais importante. Se era correr para o mestre ou correr para os peixes. Se era correr para o doador da bênção ou para a bênção. Ele tinha que decidir. Ele tinha que fazer uma escolha. E ele ficou lá, olhava o mestre, e ele olhava os peixes. Ele andou na direção do mestre. Ele andou na direção do mestre. Você tem que saber estabelecer prioridades. Nós precisamos estabelecer metas de prioridades para este ano. Você tem que sentar, gastar um tempo e ver o quanto você cresceu espiritualmente ano passado e traçar metas para você crescer. Amém. Você tem que estabelecer metas. Nós não podemos viver tão levianamente, achando que vir à igreja 2, 3 vezes por semana valeu. É muito bom. Se você pudesse vir todo dia, seria excelente. Mas nada disso substitui a sua intimidade com Deus pela leitura, pela oração, pela meditação da palavra em casa. Comece o seu dia de forma celestial. 5 minutos. Não parta da sua porta sem orar a Deus, com seus filhos, abençoar seus filhos, sua mulher. 5 minutos, meu irmão. 5 minutos, abençoe sua família, abençoe o seu dia, abençoe o seu trabalho, abençoe a empresa que lhe dá o trabalho, abençoe os seus chefes, abençoe, porque sua boca foi feita para abençoar, porque só você pode abençoar, porque você é filho de Deus. Abençoe muito. Comece o seu dia e no final do dia, antes de deitar, se reporte ao seu Pai do céu, agradeça, ofereça, glorifique. Saia das camas, abençoe seus filhos, segure sua mulher, abrace sua mulher, se é que você tem uma esposa, se é que você tem um esposo, e abençoe. Clame a Deus, porque nós estamos vivendo na superfície da terra, não é dentro da terra. Nós estamos prontos para o que puder acontecer. Nós estamos vivendo um momento da humanidade, o pior de todos. Não existe mais como negar, porque antes os cientistas riam de Apocalipse de João, do Apocalipse de Jeremias, do Apocalipse de Daniel. Hoje eles confirmam e são muito mais veementes do que Isaías. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, algo que saiu de ridículo no jornal à tarde de Salvador sobre o Apocalipse de Isaías. Hoje, quando eles dizem que a terra balançaria como rede de dormir, hoje eles dizem que a terra está desse jeito e está pior. Eles chegam a dizer que nem que fique 1000 anos sem cortar uma árvore, sem queimar uma árvore, plantando, nem 1000 anos seriam suficientes para reverter o dano. Enquanto o Apocalipse de João diz que a primeira trombeta atingiria 1/3 da terra, a segunda trombeta 1/3 do mar, a terceira trombeta 1/3 dos rios e a quarta trombeta 1/3 dos corpos celestes. Por quê? Porque trombeta é aviso, é chamada de atenção, é grito para você ver o que está acontecendo. Então 1/3, todo mundo fica esperto. Eu li na revista da US Airways os cientistas dizendo que mais de 1/3
das florestas já foram dizimadas do planeta. Me lembrei. Mais de 1/3 da vida marinha já foi dizimada e não existe mais. Mais de 1/3 dos animais já foi dizimada. Quer dizer, as trombetas estão tocando há muito tempo. E nós estamos vivendo como se tudo fosse... meus irmãos, nós estamos vivendo a geração que vê a figueira florescer, que é Israel. Jesus Cristo está voltando. A noiva tem que estar pronta. A noiva tem que estar santa. A noiva tem que estar vestida. Como quando Noemi diz para Ruth: põe as tuas melhores vestes e desce a eira, porque é lá que está o noivo. A noiva tem que estar vestida com vestes de justiça, pronta para receber o noivo. Amém, Pai. Portanto, meu irmão, faça metas, priorizando a sua vida espiritual. Ore ao amanhecer, ore ao entardecer, ore com seus filhos, ore com sua família, abençoe, cresça. Precisa ter prioridades. Pedro teve que decidir. Ele queria muitos peixes. Talvez nunca tivesse visto uma pescaria daquela, mas ali estava o mestre. Quer que eu lhe diga? Você lembra o que foi que Pedro disse? Vou pescar. Por que será que esse homem decidiu ir pescar? Quando você dá uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 4, tem um momento que chama a atenção em relação a Pedro, e eu sinto e percebo no meu coração que tem a ver com esse último capítulo de João. No versículo 18 do capítulo 4 de Mateus, está escrito assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, o mesmo mar onde Pedro foi pescar, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pense bem, 2 homens com família para sustentar, tendo como profissão e ganha-pão a pesca. Eles estavam ali, exatamente no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e Jesus chega lá e diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens ou de almas. O que foi que fez com que esses 2 homens largassem o barco, as redes e tudo que estava ali e seguissem a Jesus? O que foi que aconteceu? Seguramente aquela voz que cortou o coração deles foi uma voz especial. Existia alguma coisa naquele timbre, naquela voz. Existia alguma coisa que foi direto no coração deles e fez com que eles largassem tudo para nunca mais voltar. Possivelmente era a voz que eles esperavam a vida toda. Que poder de convicção, que amor que impregnou o coração daqueles homens. E quando Pedro estava sozinho,
lá, depois de ter negado o mestre, sofrendo, seguramente ele lembrou muito desse momento, o primeiro momento, quando ele estava lá na praia, e aquela voz chegou. Que voz era aquela? Uma voz que João reconheceu. Eram 7 discípulos, um reconheceu a voz do mestre. Diz: Pedro é o Senhor. Que rapaz era esse João, que reconhecia a voz do mestre em qualquer situação? Quando você procurar amigos, procure amigos como João, que possam reconhecer a presença do mestre em qualquer lugar, em qualquer situação. Amém. Nós precisamos de amigos como João. Amém. Mas Pedro era marcado por aquele primeiro momento em que a voz de Jesus chegou ao coração dele. Havia alguma coisa naquela voz. Lá no Salmo, quando fala sobre a voz do Senhor, fala-se que a voz dele realmente é diferente. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar crias corças e desnuda os bosques, no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor. Que voz é essa? Pedro, se sentindo completamente apartado, achando que falhou em tudo, e falhou ao ponto do Senhor não falar com ele, ele sentiu saudade do primeiro contato, do primeiro chamado, do primeiro momento, quando o coração dele foi atingido por aquela voz. E ele diz: eu vou voltar lá, eu vou pescar. Por isso ele não convidou ninguém para ir com ele. Voltou ali. E quando ele chega lá, aconteceu muito mais do que ele esperava. O Senhor foi lá também. Talvez o Senhor o esperasse ali, conhecendo Pedro como ele conhecia, sabendo que Pedro o amava. Ele sabia: ele vai me buscar. E ele diz: buscar-me-ás, eu serei achado de ti quando me buscares de todo o teu coração. Amém. E quando Pedro olhou para os peixes e olhou para ele, ele teve que correr para o mestre. Aleluia. E quando ele foi para o mestre, ele entendeu porque é que o mestre tinha dito: tendes aí algum peixe, porque lá o mestre já tinha. Amém. E foi ali perto daquela fogueira, outra fogueira, porque na fogueira dos escarnecedores Pedro negou Jesus 3 vezes, mas tem uma outra fogueira, a fogueira de Jesus. 3 vezes Jesus perguntou para ele: Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas? E ele teve que confessar o amor 3 vezes, porque o amor, ele anula o pecado. Então ali foi restaurada a comunicação com Pedro, porque ele voltou ao lugar do primeiro encontro. Ele teve saudade do início, ele foi buscar o que se havia perdido no caminho. Quantas vezes nós estamos afastados daquele primeiro momento? Quando Jesus Cristo escreve uma carta
para uma igreja em Apocalipse, a igreja em Éfeso, ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço tanto o teu labor quanto a tua perseverança, igreja, e que tu não podes suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste em falta. Tu tens perseverança, igreja, tu suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Está vendo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Essa igreja era uma igreja perseverante, operosa, séria, mas tinha abandonado o seu primeiro amor. Aos poucos ela foi deixando de se envolver com Cristo para se envolver na denominação. Vestiu a camisa da denominação e partiu para defender a denominação, esquecendo que é Jesus que defende a sua igreja, porque Ele é o noivo. Amém, Pai. Uma coisa interessante que Paulo diz: quanto à lei, eu era fariseu, mas quanto ao zelo, eu me tornei perseguidor da igreja. Zela tanto, que acaba perseguindo os irmãos. Está vendo? Quantas vezes nós temos feito isso? Começamos a nossa vida com Cristo amando, apaixonados por Jesus Cristo. Eu não gosto dessa palavra paixão, porque ela é degenerativa na psicologia. Mas depois nós vamos afrouxando, nós vamos nos tornando meio que religiosos, e nós vamos perdendo aquela força e aquele sabor, e as nossas emoções por Deus, emoções sim, porque foi Deus que nos deu emoções, elas vão se tornando meio que anestesiadas. Pedro, no caminho, ele tinha perdido essa sensibilidade, mas quando ele viu que havia uma dor da separação, ele sentiu saudade. Amém, Pai. Aleluia. Da voz. Ele sentiu saudade, ele lembrou do primeiro momento, ele lembrou daquela voz atingindo o seu coração, rasgando as comportas da sua alma. Havia um homem em Israel, o nome dele era Levi, nós o conhecemos por Mateus. Ele era um cobrador de impostos, e cobrador de impostos ninguém gostava naquela época, até hoje ninguém gosta de pagar imposto. Eu também, a gente paga porque tem que pagar, e tem que pagar, e é melhor pagar. Aquele homem era uma raposa velha, ele ficava num território estratégico. De um lado era um território que pertencia a Herodes Antipas, e do outro lado era um território que pertencia a Herodes Filipe. Ele ficava no meio, em Cafarnaum, cão de guarda. Ninguém entrava, ninguém saía sem beijar a coletoria de Levi. Brabo ali, cobrando tudo. O que será que havia no coração daquele homem? Praticamente odiado por todos, tomando dinheiro do povo dele para pagar a dinastia de Herodes. Recebia um bom salário, era alto funcionário. Um dia Jesus chegou lá, no jeito dele, foi lá, baixou assim, olhou
olhou bem para os olhos de Levi e disse para ele: follow me. Segue-me. O homem botou a caneta, empurrou a cadeira para trás, fechou o livro e atrás de Jesus. Nunca mais voltou. Você sabe o que tem nessa voz? Que voz é essa? Que João percebeu, que atiçou o coração de Pedro ao voltar ao lugar onde a ouviu pela primeira vez, que faz com que o coletor de impostos largue tudo para seguir. Essa voz que vai lá dentro, que entra nas comportas da nossa alma, que arrebenta todas as trincheiras, que derruba todas as fortalezas e todas as muralhas, e que dissolve o nosso coração, porque ela circuncida a nossa alma, e faz com que a nossa alma se derrame e amoleça. Essa voz que leva homens duros a chorar, essa voz que amolece o coração e o joelho. Que voz é essa? Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quando Deus tirou Israel do Egito, a primeira palavra que Deus disse para Israel foi: ouve, ó Israel, ouve, ouve, ó Israel, ouve. E Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Eu as chamo e elas me seguem. Pedro sentiu saudade dessa voz. Ele sabia que uma vez que se ouve essa voz, nunca mais se pode ouvir, nunca mais se pode viver sem ela. Ele voltou para restaurar o relacionamento dele com Deus. E é tão fácil, porque é Deus que quer a restauração, é Deus que nos busca, é Ele que diz: não foste vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Então